Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Hoje eu vim trazer para vocês a palavra do PowerPoint. Sim, meus fiéis seguidores, no vídeo de hoje vocês vão aprender tudo o que vocês estão fazendo de errado na apresentação de vocês. Aquelas coisas que incomodam a pessoa ali que está sentada assistindo vocês falando. Aquilo que é mais do mesmo, que não tem graça nenhuma. Porque no vídeo de hoje a gente vai falar dos 5 pecados da tua apresentação. O primeiro pecado que você pode estar cometendo é usar foto cortada. Quando você usa fotos para a tua apresentação, você pode escolher de duas maneiras. Fotos com fundo transparente, com a extensão que a gente chama de PNG. Essas fotos são ótimas para você usar em qualquer situação dentro da tua apresentação. Agora, tem um outro tipo de foto que você também pode utilizar, que são fotos inteiras. Existem alguns casos em que as pessoas, por exemplo, dentro dessas fotos, aparecem cortadas, porque elas estão posicionadas no canto da imagem. Então, por exemplo, ela pode aparecer com uma parte da cabeça cortada ou com uma parte do braço cortada. E a pior coisa que você pode fazer com essas fotos é colocar elas pequenas dentro da tua apresentação. Esse tipo de foto você tem que utilizar de duas maneiras essencialmente. Uma dessas maneiras é colocar ela em tela inteira no teu slide. Ela vai ficar projetada na totalidade do tamanho da tela. Dessa maneira, não vai aparecer nenhum membro cortado ali dentro. Se você quer colocar informação dentro dessa foto, você pode fazer isso de duas maneiras. Procurar por áreas vazias onde você consegue colocar o texto sem muita interferência da imagem ou colocar, por exemplo, um filtro por cima. Dessa maneira fica muito mais fácil de quem está assistindo conseguir ler o texto, a informação que você colocou ali dentro. Agora, para mim, só existe uma maneira que é admissível você colocar essa foto recortada dentro do teu slide menorzinha, que é colocando aquele efeito realmente que aquilo é uma foto. É como se fosse uma Polaroid. Dessa maneira você está criando, na verdade, um conceito, que aquilo são fotos espalhadas por dentro ali da tua apresentação, e não que é simplesmente uma imagem jogada ali no meio. Então, ao invés de você criar o slide desse jeito, esquece essa maneira de colocar a foto assim e sempre usa ela em full screen. Agora, se você quiser colocar essa foto perdida ali dentro do slide, sempre opta pelas imagens em PNG, com fundo transparente. Aí sim, você pode colocar esses elementos ali soltos por dentro do slide, sem problema nenhum. O pecado número 2 que você pode estar cometendo na tua apresentação é usar animação exagerada. O PowerPoint te dá inúmeras opções de animação ali dentro. O negócio é que toda animação que você utiliza, ela deve ajudar você a transmitir a tua mensagem e não atrapalhar a pessoa que está assistindo. Sabe aquelas coisas que pulam demais? Aquele texto que vem voando de longe e girando dentro da tela? Esse tipo de animação não ajuda de maneira alguma quem está ali assistindo. Na verdade, isso acaba tendo uma cara bem pouco profissional. Só pessoa bem amadora utiliza isso. A ideia aqui é sempre procurar por animações que são mais suaves. Então, por exemplo, essas animações aqui de esmaecer você pode usar para texto, ou animações de surgir que você pode usar para imagem, elas ficam muito melhor do que essas que ficam dando giro e pirueta na tela. E também, quando a gente fala de animação, você tem que seguir um padrão durante a tua apresentação. Você tem que se segurar para não tentar usar todas as opções do mundo ali dentro de uma apresentação só. Senão você pode criar uma coisa confusa. Um slide entra de um jeito, outro slide entra de outro, você vai ter umas 25 maneiras diferentes. Segue um padrão e continua com ele por toda a tua apresentação, que isso vai ficar bem melhor. Eu te garanto. Um terceiro pecado, e ainda falando de animação, é você usar ela de maneira errada, de acordo com a tua foto. Imagina que você tem, por exemplo, ali um braço entrando para trazer um conceito dentro do slide. Só que essa foto do braço vai estar cortada. Então pode parecer meio óbvio, mas o teu braço cortado nunca vai poder aparecer. Então ou ele vai entrar de um canto, vai entrar na diagonal, vai entrar de baixo, mas ele nunca vai percorrer por dentro do slide. Senão vai parecer aquela mão lá, lembra? Da família Addams. Fica algo estranho e não natural. A mesma coisa se a gente falar da cabeça de uma pessoa, mesmo de um corpo que você não tem ele inteiro. Quando você coloca uma animação entrando pelo lado errado, fica muito estranho ali dentro. Da mesma maneira, quando você coloca animações para texto ou informações, a ideia é sempre que elas entrem de lugares onde elas não vão passar por cima de outras informações. Então se você tem, por exemplo, o título em cima,
as informações podem entrar de baixo, mas evita fazer com que elas entrem também por cima, passando por cima daquele título. Isso dá senso de organização e também de maior profissionalismo naquilo que você criou. O quarto pecado tem a ver com cores, inegavelmente. Cores transmitem sentimentos. Então, quando a gente cria uma apresentação, eu tenho que saber que tipo de cor eu vou utilizar, de acordo com o meu público, de acordo com o sentimento que eu quero passar. Por exemplo, coisas mais corporativas sempre usam aquele azul mais escuro, usam a cor cinza, pelo fato de quererem passar uma mensagem mais séria. Se você está falando, por exemplo, de produto de beleza para mulher, você pode utilizar mais cores femininas. Agora, o que você sempre tem que evitar, independente da cor que você utilizar, é fazer uma bagunça ali dentro. Usar cores que doem no olho. Se você quer utilizar, por exemplo, um amarelo no fundo, evita utilizar cores gritantes. Tente usar aquele tom que a gente chama de pastel, que é aquela cor um pouco mais apagada. Quando você utilizar cores fortes já no fundo, você tem que utilizar cores complementares, por exemplo, no texto. Isso quer dizer, se eu uso uma cor muito forte de um lado, eu coloco uma cor mais neutra de outro. Isso vai criar um balanceamento dentro do teu visual. Eu não posso, por exemplo, colocar um fundo amarelo com um texto vermelho gritante. A pessoa que estiver ali assistindo não vai aguentar olhar para o slide. Sem contar que isso também tem uma cara bem amadora. E claro, quando você estiver utilizando cores, é sempre importante também você seguir um padrão dentro da tua apresentação. Tente definir as cores já que você vai usar para texto, as cores que você usa para um título, para um subtítulo, e as cores, por exemplo, que você usa para o fundo do slide. E tente replicar isso durante a tua apresentação inteira. Evite ficar só naquela ideia do slide branco com o texto preto. Isso é muito sem graça. E todo mundo já viu isso antes. Mas ao mesmo tempo, não caia na tentação de fazer um arco-íris ali. Tente limitar o teu projeto a umas 4 ou 5 cores e definir quais cores você vai utilizar para qual finalidade. E o quinto e último pecado que você pode estar fazendo dentro da sua apresentação é fazer mais do mesmo. Eu sempre falo que a melhor maneira de você chamar a atenção das pessoas é criando o elemento de surpresa. O nosso cérebro é uma maquininha de achar padrões. A gente faz isso com tudo na nossa vida. Quer um exemplo disso? Constelação no céu. Você acha que aquelas estrelas que estão lá em cima têm algum padrão? Mas de qualquer maneira, o ser humano achou padrões dentro dessas estrelas, criou as constelações. E a gente faz isso com várias outras coisas no nosso dia a dia. O negócio é que quando o nosso cérebro acha um padrão nessas coisas, ele começa a ficar entediado, ele começa a já não prestar muita atenção naquilo, porque aquilo é o senso comum. Ele já sabe o que vai acontecer ali dentro. E se você faz uma apresentação igual a todas que existem por aí, a pessoa que estiver ali assistindo também não vai prestar muita atenção em você. Afinal, aquilo é sem graça, é igual a tudo que ela já viu. Então, ficar nesse slide aqui, com fundo branco, com texto preto, cheio de informação ali dentro, é o que eu chamo de fazer mais do mesmo. Do mesmo jeito, é você utilizar esses slides prontos já que tem no PowerPoint. Todo mundo já fez isso. Todo mundo já viu uma apresentação assim. Você tem que surpreender as pessoas que estão ali assistindo. Dá uma olhada nos vídeos que a gente tem aqui no canal, que vão ajudar você a desenvolver uma apresentação mais criativa, diferente. A pessoa que estiver sentada ali vai se surpreender e, consequentemente, prestar mais atenção em você. Então é isso, meus amigos e fiéis seguidores. Esses são os 5 pecados que vocês estão cometendo nas apresentações de vocês. Espero que essa palavra tenha ajudado vocês hoje a criar apresentações mais inovadoras, diferentes, a fazer desse mundo um lugar menos chato e mais criativo. E como sempre, obrigado por assistir. Huffing and puffing, sick of drinking, but I'm double cupping. Got my back to the ropes, tangled and I'm double dutching, vomiting, constantly rhyming.